Om pessoal, namastê, aqui é a Juliana Romeira, aqui do Yoga Diária, e continuando aqui os nossos 15 dias de conhecimento. Hoje está uma chuvinha gostosa aqui, desde ontem à noite, na verdade, uma chuvinha, e foi isso que me deu a inspiração para esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de Deus dentro da tradição védica, e a diferença do conceito de Deus dentro da tradição védica e fora dela, né, em outras religiões, né, não que a tradição védica seja uma delas. Mas quando a gente ouve Deus, né, normalmente, principalmente nós brasileiros, que temos uma boa parte, né, vinda do catolicismo, do cristianismo, a gente tem um conceito de que Deus é algo superior e eu sou algo inferior. Né? Deus está lá em cima, comandando tudo, o bem, não sei o quê, e eu sou aqui a pessoa que deve sofrer. E essa desconexão com Deus, que na verdade é uma desconexão, se Deus está em cima e eu estou aqui embaixo sofrendo, qual é a conexão disso, né? Nenhuma. Logicamente pensando, nenhuma, mas né, é o que as religiões pregam, até por uma questão de repente manter um certo controle, com medo, né, colocando medo nas pessoas. Mas enfim, né, isso não vem ao caso. Mas esse conceito dessa coisa separada, né, eu olho para o céu para rezar, tudo que acontece de ruim eu falo, poxa Deus, por que você está fazendo isso? Né? Então esse conceito de que Deus é bom e o resto é tudo ruim, né? E o resto é porque não encontrou Deus ou porque Deus está de sacanagem com a gente, etc. Isso é um conceito que não leva a gente a um crescimento. Muito pelo contrário, muitas vezes aprisiona as pessoas. E dentro da tradição védica, o conceito é que não existe um Deus. E também não existem milhares de deuses, né? Como a gente tem Shiva, Ganesha, Parvati, Lakshmi, etc. Na verdade, tudo que existe é Deus. Então não é que Deus se divide em muitas formas. Não. Todas as formas é Deus. Porque se a gente imaginar assim, a criança pergunta para o pai, pai, quem criou o céu? E aí o pai fala assim, quem criou o céu foi Deus, né? Ah, então tá bom. Mas pai, se ele criou o céu, aonde ele estava na hora que ele criou o céu, né? Então, tipo assim, se a gente considera que tudo é Deus, não existe nada que pode estar separado dele. Porque senão ele tinha que, né, ele e a criação teriam que ser duas coisas diferentes. Então, se esse conceito é de algo infinito, se eu tiver uma coisa separada desse infinito, esse infinito já não é mais infinito, logicamente pensando. Então esse conceito de que tudo é Deus, eles explicam com várias simbologias, e eu vou trazer uma aqui para vocês, uma das mais famosas, que é o pote de barro. Então vamos imaginar que tudo, né, em vez de a gente ser pessoas e objetos, tudo é coisa feita de barro. Então a gente tem um pote de barro, um prato de barro, uma jarra de barro, uma galinha de barro, um bonequinho de barro, etc. E aí você põe tudo isso ali em cima de uma mesa. E aí você olha para aquilo e alguém te pergunta assim, quantas formas você está vendo, né? O que você está vendo aí? E aí você fala, bom, eu estou vendo um boneco, um pote, um jarro, um prato, etc. Não. Você está me falando o nome das formas. Eu quero saber o que você realmente está vendo aí. E aí a pessoa, bom, mas eu continuo vendo o pote, o prato, o jarro, né? É isso que eu continuo vendo. Aí alguém fala assim, não, mas veja bem, quando você olha para um pote de barro, o que você realmente vê? O pote ou o barro? A cor é do barro, o cheiro é do barro, a textura é do barro, a dureza, né, a firmeza é do barro. Onde está o pote? Na verdade, pote é só o nome de uma forma em que o barro está. E aí, tendo esse entendimento, a pessoa olha de novo, né, para essa mesa aí cheia de instrumentos de barro, de objetos de barro, e aí pergunta novamente, e aí, o que você está vendo agora? E aí ela fala, não, agora sim eu entendo, né? Tudo é barro. E aí se a gente expandir isso para o nosso universo, né, somos apenas potes, pratos, né? E infinitos objetos de barro, né? Mas todos nós, de barro não, né? De algo, de uma substância, a qual a gente não conhece, né? De verdade. Eu e você somos fisicamente diferentes, mas em essência não. Até cientificamente pensando, né? Eu sou moléculas de carbono, você também é. Se a gente pegar uma molécula e olhar por dentro, a minha molécula é a sua, é a mesma molécula, os átomos, né? Os elétrons, somos todos feitos de uma mesma coisa. Mas ainda existe algo, né? Além da física, algo que sustenta todos esses elétrons juntos, esses prótons, esses nêutrons, essas células. Então, essa inteligência, na verdade, é o barro, né? Porque
para algo existir, ele tem que ser sustentado por algo. Tinha uma frase do Yogananda que ele falava assim, né? Se você acredita que é a comida que te mantém vivo, põe comida na boca do morto, vê se ele vai viver. Mas não. Né? Existe uma vida que sustenta aquela vida. E que essa vida também continua nesse cadáver. Né? Porque ele vai fazer o corpo se decompor, ser absorvido pela terra, virar nutriente, etc. Então, existe uma inteligência que é a causa material e a causa inteligente do universo, juntos. E quando a gente começa a perceber isso, né, essa unidade, e a gente começa a chegar um pouco mais perto, né, de ter essa percepção desse conceito de Deus, que na tradição védica a gente chama de Ishvara. Né? Ishvara é aquele que governa tudo, mas não aquele um ser, né? Aquilo que governa tudo. Então é aquilo que faz uma maçã nascer numa macieira, uma pera nascer numa pereira, uma criança nascer da mãe, um filhote de gato nascer de uma gata, que faz a semente brotar determinada planta, que faz a água congelar numa certa temperatura, a água evaporar em outra. Existe uma inteligência que a gente só é capaz de apreciar e de observar, mas não de criar de fato. Né? Se ninguém explicar para você o que é a lei da gravidade, você não tem como entender. Você simplesmente vai aceitar que é assim que o mundo é. Se eu ponho um objeto, ele cai. Tem lógica? Não. Porque se eu ponho o objeto, ele fica. Né? Mas como ele cai, então existe algo que está coordenando tudo isso. Né? E esse é o conceito de Deus na tradição védica. Então é muito profundo, né? Todo o ensinamento de Vedanta é para chegar nessa compreensão. Então aqui eu dei uma pincelada em 6 minutos, né? A pincelada da pincelada. E é algo que a gente vai construindo ao longo do estudo. Então, se você, né, conseguir apreciar, como eu coloquei esses dias uma foto, né, do alto da montanha que eu estava aqui, né, como você olha para esse conjunto de montanhas, sabendo que ali existem pessoas, seres vivos, cobras, tigres, né, sei lá o que tem nessa floresta aqui, como você consegue compreender que está tudo uma bagunça, que não existe uma ordem, né? Eu acho que você tem que ter muito mais força para não acreditar do que para acreditar. Então, queria trazer um pouquinho dessa explicação para vocês. E se tiver alguma dúvida, manda, que aí de repente eu já uso como um tema para o próximo vídeo, tá bom? Então, gente, Namastê, Hariom, e a gente se vê no próximo.